Trindade. Produção: Esdras Savioli. Reedição: J. Alencar. Você sabia que não existe a palavra Trindade na Bíblia? E pode procurar na sua Bíblia aí, você não vai encontrar a palavra Trindade. Mesmo assim, esse é um conceito muito usado pelos cristãos, mas a grande maioria só tem um conhecimento superficial a respeito dessa doutrina. São poucos os que procuram um entendimento mais profundo e seguro, e esse é o propósito desse vídeo. E o fato de não existir a palavra Trindade na Bíblia não chega a ser um problema, porque na verdade trata-se de um termo utilizado para explicar um aspecto da natureza de Deus, assim como você também não encontra as palavras onisciência, onipresença e onipotência. O que você encontra são informações que dão base para esses atributos. Agora, não pense que seja algo fácil compreender a doutrina da Trindade, porque não é. O nosso entendimento humano ele sempre vai ser limitado para compreender toda a natureza de Deus. Mas não é por causa disso que nós temos que ser ignorantes em relação a esse assunto. Muito pelo contrário, a Bíblia traz diversas informações que nos ajudam a compreender melhor essa doutrina. Mas então, como conceber isso na nossa mente? Se Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e Deus é Deus, então são três deuses? Não. E é exatamente isso que a doutrina da Trindade procura demonstrar, a unidade de Deus. E nessa unidade existem três pessoas eternas, que são iguais no ser, em sua essência, mas são distintas em sua personalidade. Três coisas nós temos que ter em mente. Quanto ao seu ser ou à sua essência, Deus é um. Quanto à sua personalidade, Deus é três. Nós não podemos dividir a essência de Deus e nem confundir as pessoas. Essa distinção entre as pessoas é algo muito claro. Cada uma das pessoas possui características próprias e muitas vezes exercem atividades distintas. Por exemplo, foi o Pai que enviou o Filho, foi o Filho que morreu na cruz e é o Espírito Santo quem habita em nós. Não é Deus que aparece às vezes como Pai, às vezes como Filho e às vezes como Espírito Santo, como se fosse um ator trocando de personagem. Na verdade, isso é conhecido como modalismo ou unicismo, e isso não é bíblico. E apesar dessa distinção entre as pessoas, existe uma perfeita concordância. Nenhuma das pessoas age independente das outras. E onde um está, o outro também está, pois quanto à sua essência, Deus é um. As três pessoas são iguais no ser, no poder e na glória, cada um sendo chamado de Deus, cada um possuindo atributos divinos, cada um praticando obras divinas e cada um recebendo honras divinas. Agora, o que muitas pessoas questionam é assim: tudo bem, no Novo Testamento a Trindade fica muito evidente, principalmente com a declaração da divindade de Jesus e a divindade do Espírito Santo. Mas e no Antigo Testamento? Já que nossa base tem que ser toda a Bíblia. E algo que a Bíblia deixa muito claro é que há um só Deus. Nós encontramos essa declaração tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Porém, nós temos que lembrar que a Bíblia é uma revelação progressiva. E talvez uma exposição mais explícita da Trindade no Antigo Testamento poderia causar algum tipo de confusão, principalmente por causa da grande tendência politeísta da época. Mas quando nós lemos o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, nós podemos perceber claramente essa natureza triuna de Deus. Seja por passagens em que Deus se refere a si mesmo no plural, ou seja pelo uso de palavras com sentido composto. Como, por exemplo, no primeiro versículo da Bíblia, que diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. A palavra utilizada aqui para Deus é Elohim, e Elohim é um termo plural, é diferente de El. El é o termo singular. E uma outra passagem é a principal passagem utilizada para afirmar o monoteísmo bíblico, que é Deuteronômio 6,4. Ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. A palavra único aqui no original é Ehad. Ehad é uma unidade composta. É a mesma palavra utilizada para dizer que o homem e a mulher se tornarão uma só carne. Duas pessoas, uma só carne. Isso é uma unidade composta. É diferente de Yahid. Yahid é uma unidade absoluta, utilizada para o único filho, por exemplo. E uma das passagens em que Deus se refere a si mesmo no plural é na criação do homem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui nós vemos claramente, 1, que a criação foi planejada. 2, que havia alguém ao lado de Deus. 3, que
que esse alguém vivia em harmonia com Deus, porque ele não diz faça, como se fosse uma ordem, e nem faremos, como se fosse algo que ele já tinha decidido. E 4, alguém igual a Deus, porque ele diz conforme a nossa imagem. E nós também podemos observar a natureza triuna de Deus em Isaías 48:16, onde Deus declara: eu estava ali, o Senhor me enviou a mim e a seu Espírito. Agora, se ainda está um pouco difícil entender como que 3 pode ser 1, talvez algumas analogias possam ajudar. Lembrando que analogia são pontos semelhantes entre coisas diferentes, mas pode ajudar um pouco. Como, por exemplo, o Sol. O Sol é um só, mas ele é composto de fogo, luz e calor. Você não consegue olhar diretamente para o Sol, mas você vê o que ele ilumina e você sente o calor do Sol. Ou então o tempo, que pode ser passado, presente ou futuro. E às vezes é difícil saber o que é passado, o que é presente, o que é futuro. Por exemplo, eu estou falando aqui, é presente? Ou é passado porque eu já falei? Ou é futuro para quem ainda não assistiu o vídeo? Ou então você pode fazer uma conta matemática. 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Porém, 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. Agora, algo que a gente não pode deixar de levar em conta é o aspecto prático da Trindade. Por exemplo, o amor depende de relacionamento. Se Deus não tivesse amado alguém antes da criação, ele só saberia o que é amar após ter criado alguma coisa. Dessa forma, ele teria aprendido algo e não seria perfeitamente imutável. Agora, quem Deus poderia ter amado antes da criação, se nada existia a não ser ele próprio? Ou com quem que Deus poderia ter se relacionado antes da criação, se não havia ninguém com quem ele pudesse se relacionar? É por isso que o Deus que nós conhecemos sempre existiu em 3 pessoas. Se Deus não fosse trino, ele não poderia ter a natureza e os atributos que ele revelou possuir. A Trindade ou triunidade de Deus é um grande mistério, algo totalmente além da possibilidade de uma explicação completa. Como, por exemplo, o primeiro versículo de João, que diz que Jesus estava com Deus e era Deus. Como alguém pode estar com alguém e ser alguém ao mesmo tempo? Mas mesmo com esse desafio intelectual, o verdadeiro cristão, ele vive a Trindade. Ele conhece o amor e a justiça do Pai, ele tem Jesus Cristo como seu Senhor, Salvador, melhor amigo, e ele experimenta a comunhão e a consolação do Espírito Santo. Você pode até não crer na Trindade, mas aí também você não pode dizer que acredita na Bíblia.